Amém? Vamos falar nesta noite sobre o chamado de Isaías. Há um tempo, o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, mas nunca consegui parar para ler direitinho, porque quando o Isaac está chorando, eu estou cuidando das coisas, depois eu olho e está chorando de novo, eu falo, Deus me ajuda. Manda os anjos tudo do céu, pelo amor de Deus, cadê Gabriel? Ajuda Gabriel a mexer com o Isaac aqui, meu Deus, mas vai dar certo, amém? E nós oramos e Deus faz um milagre naquela casa, amém? Isaías capítulo 6, versículo 1. Sou muito grata a Deus por essa noite, que coisa boa é, irmão. Salmista Davi, num dos seus salmos 122, ele diz: alegrei-me quando me disser, vamos à festa, amém? Vamos ver o tuti-tuti-tuti, não, irmãos. Alegrei-me quando me disser, vamos à casa do Senhor. Que bom estar na casa do Senhor, querido. Que bom poder glorificar esse Deus que é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Vamos ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu sequíssimo enchia o templo. 2. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e 2 asas cobriam o rosto, e 2 asas cobriam os pés, e 2 voava. 3. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheio da sua glória. 8, 6, 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Irmãos, pode se assentar, batendo palma e glorificando o nome do nosso Deus. Bendito seja aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Irmãos, a Bíblia fala em 2 Crônicas, capítulo 26. A Bíblia fala que havia um rei ali chamado rei Uzias. E a Bíblia diz, irmãos, que quando seu pai morreu, Uzias com 16 anos assumiu o trono. Porque nós entendemos que há uma linhagem, irmãos. Quando o pai morre, logicamente o filho assume o trono, não é assim? E assim aconteceu com Uzias. Uzias não tinha programado. Creio que não estava na mente, porque ele ainda era um jovem, né? 16 anos. Creio que não estava na mente desse jovem assumir tamanha responsabilidade. Irmãos, porque cuidar de uma... Olha só, digo para os irmãos, as mulheres aqui, cuidar de uma casa, cuidar do marido, do filho, tem que ser crente raiz. Não é fácil não, que é isso. Os maridos, cuidar da esposa e da casa também não é fácil. Há uma responsabilidade. E Deus colocou tanto na mão do homem quanto na mão da mulher. E Deus distribuiu as responsabilidades. Só que a Bíblia diz que agora esse rei Uzias, com 16 anos, igreja, ele assumiu o trono de Israel. E ele começou agora a reinar no lugar do seu pai. Tomou sobre ele não a responsabilidade de uma casa, não a responsabilidade de um lar, mas a responsabilidade de toda uma nação. A nação de Israel estava sob a mão daquele homem. Olha quão grande é a responsabilidade. E Provérbio diz 29, irmãos: quando o justo governa, meu pastor, o povo se alegra. Porém, quando o ímpio governa, o povo padece, o povo se entristece, irmãos, porque não tem mais a glória e a presença de Deus. Só que a Bíblia diz, irmão, no capítulo 26 de 2 Crônica, capítulo 5, irmãos, que agora esse jovem começou a buscar a Deus. E uma coisa que eu acho interessante demais, sabe o que é que marca a minha e a tua vida, irmãos? Não é a idade, não é a formosura, não é o seu cargo eclesiástico na igreja, não é o quanto que tu ganha lá fora, não é a sua carteira de trabalho, como é que você está fichada, se você trabalha na limpeza, ou se você é gerente, se você é dono da empresa, isso não marca, irmãos. Mas o que marca, irmãos, é um crente cheio da presença do Espírito Santo. É quando o Senhor está contigo, é quando Deus está do teu lado. Isso marca não somente a tua casa, mas isso marca toda uma geração, por causa da presença de Deus. E Uzias entendeu isso, irmãos. E a Bíblia diz que o seu pai buscava o Senhor. Então Uzias também começou a buscar a Deus. No versículo 5,
26:5, a Bíblia diz que ele começou a buscar a face do Senhor. Que Uzias começou, irmãos, a clamar pelo Deus de Israel. E a Bíblia diz que Deus começou a exaltar aquele homem de uma forma tão extraordinária, que nós sabemos, irmãos, que não é pessoas, não é cargo, não é nada, irmãos. Quando Deus quer levantar, quem levanta é Deus. Quantos reis passou sobre Israel, quantos reis passou sobre Jerusalém, mas Uzias, ele marca um período diferente, irmãos. Tanto que a Bíblia diz assim, período de felicidade do rei Uzias, porque ele carregava a arca da aliança, porque estava sobre ele a presença do Todo-Poderoso. E enquanto ele buscava o Senhor, irmãos, a Bíblia diz que Deus o cresceu grandíssimo, de uma forma extraordinária, irmãos. Deus elevou o nome daquele homem. Deus fez ele ganhar grandes guerras, irmãos, sobre os seus inimigos, sobre os heteus, sobre os filisteus, irmãos, e por onde aquele homem passava, irmãos, havia uma marca de vitória. Não é porque ele tinha um exército de excelência, não, irmãos. É por causa da presença de Deus. Não era porque aquele homem era forte, os seus braços eram incansáveis. Não era por causa da sua lança, não era por causa da sua espada, não era a sua força, mas a força estava ainda no Rei dos Reis e Senhor do Senhor. A Bíblia diz que quando Davi venceu aquele gigante, irmãos, pela lógica humana, nós olhamos e falamos, isso é loucura, porque esse menino será certamente esmagado. E o que a Bíblia diz? Que Deus honrou Davi, porque, irmãos, ele cria no Deus de Israel. O que estava sobre Davi, irmãos, não era apenas aquelas 5 pedras e aquela funda, irmãos, mas era a presença do Altíssimo que Davi carregava. E isso fez com que Davi fosse vitorioso, irmãos, não somente sobre aquele filisteu, mas sobre todo o seu reinado. Por onde Davi passava, irmãos, ele carregava também a arca da aliança. Só que a Bíblia diz, irmãos, que agora esse rei Uzias, irmãos, ele começou a exaltar o seu coração. Provérbios capítulo 17, versículo 9 e 10. A Bíblia diz que o nosso Deus começa a nos instruir, porque o bom pai, ele ensina, o bom pai, ele corrige, o bom pai, quando é necessário, o que os pais fazem? Pegam o chicote e dá no lombo do menino sem misericórdia. Por quê? O que o pai pensa? É melhor eu bater, porque eu sei bater, eu bato com amor, eu bato de uma forma diferente. O mundo não, irmãos. O mundo bate sem misericórdia, o mundo não bate com amor. E também assim é o nosso Deus, irmãos. A Bíblia diz que Deus, ele corrige a quem ele ama, e ele chama por filho. Tu não é bastardo, irmãos. Deus não é padrasto, mas Deus, ele é pai. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus começa agora a nos instruir. Deus começa a nos ensinar e diz, olha, povo de Israel, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso é o seu caminho. Versículo 10 do 17. Porque eu, o Senhor, eu sondo o coração e examino, irmãos, sondamente examino o coração e esquadrio, irmãos, e eu dou a cada um conforme as obras das suas mãos. Só que a Bíblia diz agora que esse rei Uzias, irmãos, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, a Bíblia diz que o importante não é você começar bem, irmãos, não é o começo das coisas, mas importante é o fim delas. Porque Uzias começou muito bem, irmãos. Conforme a Bíblia narra, irmãos, ele era homem que tinha até presença. Começou a buscar a Deus, irmãos, e Deus começou a honrar. Deus engrandeceu o nome dele. Deus fez ele vitorioso sobre inúmeros exércitos. Deus montou um exército filisteu. Deus montou um grande exército para aquele homem, e Deus estava com ele. Só que a vaidade, irmãos, entrou no coração agora do rei Uzias. Só que o cuidado, irmãos, só que o orgulho também entrou no coração de Uzias. Diga ao seu irmão, cuidado. Não, com mais fé, cuidado. Quando Deus te levanta, não, mais forte, quando Deus te levanta, não é para você humilhar ninguém, mas é para você dizer para essa pessoa que Deus ainda faz milagre, irmãos. Quando Deus decide levantar alguém, irmãos, que seja no louvor, na palavra, Deus tem um chamado para cada um. Assim como vamos entrar no chamado aqui de Isaías. Quando Deus decide levantar alguém, irmãos,
Deus não trabalha na lógica humana. Enquanto o mundo diz, vai para a direita, Deus diz, não, filho, começa a tu ir para a esquerda. Enquanto o homem diz, para, Deus diz, começa a prosseguir, começa a caminhar, olha para o alto, que é de lá que vem o teu socorro, irmãos. Não é uma lógica humana não, irmãos, porque Deus nunca vai trabalhar na lógica humana. Deus trabalha nas suas loucuras. Deus tem umas loucuras, irmãos, que é só Ele mesmo. Deus não explica nada, irmãos. Ele faz acontecer porque Ele é Deus. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Uzias encheu seu coração de orgulho, encheu seu coração de soberba, e começou a se sentir muito bem. Eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano. Depois de mim é eu, e depois de eu é eu também, e depois continua sendo eu. Não tem esse negócio? Davi é assim, né? E continua assim, depois de mim sou eu. Depois, irmãos, a vaidade entrou. E a Bíblia diz, irmãos, que agora esse rei Uzias, ele entrou no templo de Deus, e ele acendeu o incenso, irmãos. E a Bíblia diz que era proibido. Somente a linhagem de Arão, somente sumo sacerdote, irmãos, poderia entrar no templo de Deus, acender o incenso para ele. Não era qualquer pessoa, porque a obra de Deus não é de qualquer jeito. Entrar na presença do santo, irmãos, não é de qualquer jeito. Precisa ter uma vida reta, íntegra, temente a Deus. E a Bíblia diz que quando esse rei entrou na presença de Deus, porque ele se achava demais. Eu sou grande, né? Eu guerrei muitas guerras, o meu nome está sobre vários muros de Jerusalém, eu sou poderoso, então eu também posso entrar na casa de Deus e posso fazer o que eu quiser. Não é bagunçado não, querido. Não é de qualquer jeito. E a Bíblia diz que Deus se irou, irmãos, contra aquele rei Uzias. E Deus lançou uma lepra sobre aquele homem, irmãos, e todo o seu corpo pegou aquela lepra. E até o dia da sua morte, Uzias ficou leproso, por falta de obediência a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Samuel foi ensinar para Davi, primeiro ele começou ali com Saul, né? Olha, é melhor obedecer do que sacrificar. E o que Saul fez? Não deu ouvido à palavra de Deus. Então ele foi para Davi. Davi, é melhor obedecer do que sacrificar. E a Bíblia diz, irmãos, que por desobediência, porque Deus tinha coisas grandes para aquele homem, irmãos. O que Deus tinha para aquele rei era coisa excelente. Tanto que Deus começou a marcar a história daquele homem. Só que ele começou a se sentir demais. Tem um hino que diz, né? Se eu tirar da tomada, não prega, não canta, não faz alguma coisa assim, né? Não faz mais nada. E é uma realidade, irmãos. Não é porque você é alguma coisa, não é porque você é inteligente, não é porque você tem mestrado, não é a tua faculdade, não é a tua beleza, não é o teu cabelo, irmãos. Ainda é a graça do Todo-Poderoso que está sobre a tua vida. E se essa graça não entrar, e se esse favor não entrar, não canta, não prega e não faz mais nada. E se agora ele decidir tirar, irmãos, da tomada, moiou para você e moiou para mim também, irmãos. E Deus fez isso com o rei Uzias. Deus tirou ele da tomada. E a Bíblia diz no versículo 6, no capítulo 6, aonde nós lemos aqui de Isaías, irmãos. O chamado de Isaías, irmãos, ele começa, irmãos, através de uma triste trajetória, através desse anorte, desse grande homem que lá atrás foi um homem de excelência, que lá atrás, irmãos, ele deu fruto para Deus. Só que agora ele está distante da presença de Deus, e Deus precisa levantar, irmãos, porque conforme Mateus 24, o tema aqui 24:14, irmãos, e esse evangelho precisa ser anunciado nos quatro cantos da terra, assim como você também ouviu falar de Jesus, porque um vizinho, um colega, um primo chegou até você, irmãos. Não seja egoísta, também transmita Jesus para outra vida que não conhece Jesus. E a Bíblia diz que o chamado de Isaías, irmãos, ele começou debaixo de choros. O chamado de Isaías começou debaixo de lágrimas, começou debaixo de incertezas. Talvez Isaías pensou: ah, Senhor, quem sou eu? Isaías capítulo 1, a Bíblia diz que Isaías passa, irmãos, por 4 reis. Isaías não era profeta nessa época. Isaías estava apenas num palácio.
isso. Estudos apontam, né, que Isaías era primo de Uzias, rei Uzias. Estudos apontam que ele era conselheiro daquele rei. A Bíblia não diz, há estudos que apontam sobre isso. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Deus precisava levantar alguém que amava a palavra de Deus, que tinha temor às coisas de Deus. Deus precisava levantar um homem corajoso. Ainda Deus precisa nessa época levantar um jovem corajoso, uma criança corajosa, uma mulher corajosa, para fazer a diferença onde você está. E assim começou o chamado de Isaías. E a Bíblia diz que quando morreu, nós lemos aqui, quando morreu o rei Uzias, olha só, irmãos, foi preciso aquele rei morrer para Deus dar uma sacudida em Isaías. Olha só o que Deus faz. Foi preciso aquele rei morrer para Deus falar: Isaías, começa a se movimentar. O que eu tenho com você não é para ficar nesse palácio não, irmãos. Porque existe um processo na vida de cada um. Porque existe uma chamada na vida de cada um. Aquilo que a missionária Ivani faz, eu não faço. Porque Deus deu para ela a responsabilidade. Aquilo que o pastor Manuel faz, irmãos, eu não vou fazer, Deus vai cobrar do vaso. Eu estou fora, Deus cobra do vaso. Aquilo que é do Regivan, do pastor William, vão ser cada um. Há uma chamada sobre as tuas mãos. Há uma ordem sobre as nossas mãos. E Deus colocou responsabilidade. E quando você não cuida do seu chamado, Deus precisa tirar coisas da nossa vida para começar a despertar. Isso me chamou demais a atenção, irmãos. Quantas pessoas Deus precisa levar para uma UTI? Quantas pessoas precisam descer a sepultura? Quantas pessoas Deus passa, irmãos, pelo vale da sombra da morte? Quantas pessoas Deus precisa, irmãos, fazer um marco na sua vida? Porque Deus está chamando. Só que os seus ouvidos estão agravados. A pessoa não tem ouvido a voz de Deus. Então Deus precisa fazer o quê? Deus vai te sacudir, irmãos. Deus faz isso. Deus gosta de fazer esse negócio. Tu não quer não, varão, tá tudo bem. Deus vai te sacudir, irmãos. E Deus começa agora a sacudir Isaías. E diz: ah, Isaías, o que eu tenho para você não está dentro deste palácio. O que eu tenho para você não é conselhos, mas eu tenho um chamado sobre a tua vida. E qual é o meu chamado? Aqui se inicia o ministério da profecia sobre a tua vida. E é irmãos, e é um chamado doído. Profeta não é para qualquer um não. Porque o profeta vai falar aquilo que ninguém quer ouvir. Tu não vai falar que você é maravilhosa, você é linda. Não, irmãos. Deus manda descer a lenha. O chamado do profeta, irmãos, é algo que ninguém quer ouvir. É uma palavra dura, é uma palavra estreita. Porque Mateus diz, irmãos, que o caminho de Deus é estreito, não é largo, é apertado, irmãos, e poucos são aqueles que passam por ele. Então o chamado do profeta, irmãos, é difícil. É por isso que não é todo mundo que é profeta. É por isso que nem todo mundo que Deus colocou essa responsabilidade. Porque Deus conhece a mim, Deus, irmão, Deus mede o meu limiar e o seu. Deus sabe até onde eu e você vai. E a Bíblia diz que quando agora Isaías, irmãos, perde aquele ente querido. Isaías talvez está assim numa tristeza profunda. Como muitas das vezes nós estamos quando a gente perde alguma coisa, né? Agora Deus não tem mais jeito. Agora Deus não vai fazer mais nada. Porque a gente perde um negócio, nós fica assim, né? Achando que é o fim do mundo. Não tem mais. Deus não tem negócio comigo. Só tem com fulano. Deus não tem nada. É só com fulano, irmãos. E Isaías aqui agora, irmãos, começou a se lamentar. Só que a Bíblia diz, irmãos, para a gente contar os nossos problemas para o vizinho, não é assim? Não, irmão. Tu vai contar o teu problema para Jesus. Tu não vai contar para o irmão canela de fogo, não, irmãos. Ah, mas aquele irmão revela tudo. É o irmão fugioca. Ah, mas eu vou contar o meu problema para aquela irmã que é do ciclo de oração. Chega, o joelho está roxo, irmãos. Conta o seu problema para Deus. Vai à casa do Senhor. Se dispõe à presença de Deus. E começa a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz, Isaías 59, que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. E nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, irmãos. Isaías faz exatamente isso. Isaías corre para o templo.
Isaías começa agora a contemplar a presença do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que em uma visão, irmãos, Isaías começa a ver agora a glória de Deus. Irmãos, Isaías, irmãos, talvez numa dor profunda, talvez numa lamentação profunda, talvez num choro profundo. Perder alguém, quem já perdeu, não é para qualquer pessoa não, irmãos. Tem pessoas que se desestabilizam mesmo, irmãos. Tem pessoas que não conseguem mais voltar para casinha. É algo complicado. Depende do nível da pessoa, se é amigo, parente, se é pai, se é mãe. A dor é mais profunda, irmãos. E a Bíblia diz que Isaías agora procura solução para o seu lamento. E ele vai agora à casa do Senhor. E ele vai agora à presença do Senhor. Enquanto Isaías está lá, irmão, prostrado. Isaías 6, lê lá. A Bíblia diz que Deus se apresenta para Isaías. E a glória de Deus encheu todo aquele templo. E a Bíblia diz, irmãos, que o sequíssimo, a cauda, irmãos, do manto de Deus enchia aquele templo. E havia serafins e cantava: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E todo este templo está cheio da sua glória. Isaías teve um encontro pessoal com Deus. Isaías marcou, irmãos, a sua história através desse encontro pessoal com Deus. E aqui Deus começa, irmãos, a nos entrar na palavra do chamado. E aqui Deus começa a marcar, irmãos, a vida de Isaías. Porque talvez quem olhou para Isaías disse: é apenas uma pessoa comum, né? Ajuda ali o rei Uzias em alguma coisa, dá talvez um conselhinho para ele, a pessoa comum. Mas Deus olhava para Isaías e disse: vai ser um profeta, vai ser um homem de excelência, vai levar a minha palavra, vai anunciar a minha palavra, vai fazer aquilo que eu tenho colocado sobre as suas mãos. E a Bíblia diz que agora Isaías, quando ele vê Deus, irmãos, a Bíblia diz que ele começa a olhar para o seu pecado. Quando a gente tem um encontro pessoal com Deus, sabe como é que esse encontro é marcado? Não é quando eu começo a observar: mas a Rosa, hein? Mas a Vitória. Não, irmãos. Quando você tem um encontro pessoal com Deus, é quando você começa a ver as suas mazelas. Quando eu começo a ver as minhas mazelas. Não é quando eu começo a observar a vida do meu vizinho. Não é quando eu começo a observar a vida de um coleguinha. Não, irmãos. Isso não é encontro pessoal com Deus. Isso é falta de encontro, né? Isaías teve um encontro. E nesse encontro a Bíblia diz que ele revelou aquilo que estava sobre Deus. Eu sou um homem de impuros lábios. Eu habito no povo de lábios impuros. E a Bíblia diz que Deus diz: toca lá. Vai lá, serafim, toca nos lábios daquele homem, porque tu nunca mais dirás que é um homem de impuros lábios, porque eu vou renovar aquilo que já está velho dentro de você. Irmãos, uma coisa que marca muito a palavra de Deus aqui, que me chama muita atenção, é no versículo 8. Quando Isaías tem aqui um encontro com Deus, irmãos, Deus começa a se mostrar para Isaías. E Deus diz para Isaías: a quem eu enviarei? É o tema que a missionária Ivani leu nessa noite. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós, missionária Ivani? Quem é que há de clamar sobre os quatro cantos esta palavra? Isaías já foi purificado. Isaías já viu a glória de Deus. Isaías já foi chamado. Isaías já assumiu o chamado. Isaías já assumiu a responsabilidade. Ele disse: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu faço uma pergunta, e isso é pessoal para você. E quando Deus tem chamado você, será que você tem falado para o Senhor: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim? Assim como Isaías falou para Deus. Ou será que você fez como Jonas? E naquela cidade lá, estou fora. Pregar para aquele povo pecador, manda Nailde, estou fora. Eu nem sei pregar.
Eu nem sei cantar o dó com ré, o mi, sei lá, não sei nada. Eu vou nada, Deus. Manda a Eliane, Senhor, porque ela tem a cor diferente. Vou nada, Senhor. E como é que está o teu chamado, irmãos? Isso é o culto de hoje, o culto de missão, irmãos. Porque a missão não é feita apenas aqui em quatro paredes, mas conforme Jesus nos ensina, ide pregar o evangelho sobre os quatro cantos dessa terra. Então assim virá o fim. Assim como Deus, Ele revelou para Isaías, Deus também revela para mim e para você, irmãos. Ele também revela a vontade dEle, o chamado dEle também sobre a nossa vida. Só que nós fazemos o que? Lucas 9:62. Nós falamos, Deus, eu coloquei a mão no arado e agora eu quero fazer o que? Eu quero sair fora. Quero não, querido. Irmãos, eu estava vendo uma reportagem na Nigéria. Já estou encerrando a Nigéria. Ela faz parte da África. Os irmãos acessam lá para os irmãos ver. Até contei para alguma das irmãs aqui. Eu achei interessante que olhando aquela reportagem eu falei, Deus, eu estou desviadinha. Meu Deus do céu, eu não sou crente não. Estou fraquinha, irmãos. E eu vendo aquela história de umas pessoas comentando, né? Um homem e uma mulher, ele falando que naquela cidade há uma perseguição muito grande contra os cristãos. Porque nós somos bem-aventurados aqui no Brasil, irmãos, tu tem liberdade. Tu pode pegar, irmãos, num ônibus desse aí qualquer e falar que Jesus é bom. O máximo você vai virar a cara para você, mas não vai te bater, não vai jogar para fora. Tu pode falar de Jesus na tua escola para os teus amigos. Tu pode falar na praça, irmãos. Tu pode falar na esquina de Jesus. Nós temos a liberdade de hoje estar sobre esse lugar e também falar de Jesus. Mas existe país, missionária, existe cidades a qual esta palavra não é bem-vinda, a qual esse Jesus não é aceito, a qual esse Deus não é glorificado. E nessa reportagem dizia que o homem contava bem assim, porque houve uma perseguição, porque há uma perseguição sobre aquele país. E eles vieram aqui, queimaram as nossas casas, mataram as nossas esposas, mataram os nossos filhos. E o repórter entrevistando aquele homem e dizia, homem, o que te resta? E ele dizia, não me resta nada, porque matou a minha esposa, porque matou os meus filhos, porque queimou a minha casa, não peguei nada, somente a roupa do corpo. E aquele repórter começou a dizer, o que é que você vai fazer agora? Amanhã de manhã eu vou para a igreja. Como assim? Tu é louco, homem? Porque eu não posso fazer com que eles sejam vitoriosos, como? Perdendo a minha fé. Eu ainda adoro a Jesus, com casa ou sem casa. Eu ainda adoro a Jesus, com mulher ou sem mulher, com filho ou sem filho, com emprego ou sem emprego. Eu ainda adoro aquele Deus a qual tem o seu trono firmado, a qual os anjos, a qual os querubins, serafim de santo. Ah, o Senhor é santo. Ah, o Senhor é santo. Ah, o Senhor é santo, santo, santo. Ah, ainda o Senhor é santo, irmãos. E aquilo me chamou tanta atenção, que eu disse, ah, Senhor, talvez nós aqui, se perdemos o emprego, ficamos, Deus, não é comigo não. Meu Deus, nós temos esse negócio de observar a grama dos outros, que raiva disso. Nós faz isso, irmãos. A grama do fulano lá, e Salmo 74, Asaf, irmãos. Asaf, conhece a história de Asaf. A Bíblia diz que aquele homem passou pelo reinado de Davi, também passou pelo reinado de Salomão. Era um homem de excelência, irmãos. A Bíblia conta que ele era quem instruía toda uma orquestra sobre o templo, irmãos. E ele contemplou com os seus olhos quando a glória de Deus desceu sobre os templos de Salomão. Ele viu o que Deus fez. Asaf viu a glória de Deus. Só que a Bíblia diz que houve um tempo na vida de Asaf que a sua fé começou a parar, que a sua fé começou a se desviar, começou a cair como água sobre um ralo e começou a ir embora, porque Asaf parou de olhar para Deus, e Asaf começou a olhar para o vizinho, começou a olhar para o irmão,
Começa a olhar para o colega, para o fulano e para o Deltrano. E a Bíblia diz, irmãos, que por um momento Asaf disse: porque a gordura do vizinho é boa. Porque as ovelhas do vizinho é boa. Porque o seu cesto está cheio. Porque a sua macedeira não para de jorrar. Porque o mantimento não cessa. Asaf começou a observar, irmãos, que havia lá e não havia aqui. Ele começou a olhar que tinha prosperidade lá e não tinha prosperidade aqui, irmãos. E a Bíblia diz que por um momento, ele diz, por um momento, eu quase me desviei. Os meus pés quase se desviou da presença de Deus. Como isso é sério, irmãos? Como isso é sério? Só que agora Deus, irmãos, ele começa a traçar, irmãos, a vida de Isaías, irmãos, do chamado difícil. Deus começa agora a traçar, irmãos, a vida de Isaías, irmãos, numa obra pesada, numa obra árdua. Porque aquele povo de Israel, irmãos, era um povo que já havia se corrompido. Porque é um povo que já havia se distanciado de Deus inúmeras vezes. E todas as vezes que Deus levantava sacerdote, levantava profetas, levantava homens e mulheres, irmãos, para falar do amor dele, por um tempo eles ficavam firmes, mas depois eles desviavam do caminho de Deus. E agora o povo de Israel está o que? Desviado do caminho do Senhor. É por isso que Deus vê a necessidade de tirar Uzias e levantar Isaías. Por isso que há coisas na tua e na minha vida que Deus tira, irmãos. Não é porque Deus é um Deus mau, eu aprendi sobre isso. Não é porque Deus é um Deus que não tem misericórdia, não, irmãos. A sua misericórdia, ela é algo tão extraordinário, irmãos, que ela vai de geração a geração. É porque Deus precisa levantar, irmãos. Deus precisava levantar Isaías. E agora Deus precisa levantar eu e você. A Bíblia diz, irmãos, Mateus 24:12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 22: e se eu não abreviar os dias, nem os escolhidos serão salvos, irmãos. Porque, irmãos, a perversidade, irmãos, porque o pecado tem entrado, irmãos, em todos os lugares, tem feito o seu arrastão. O povo tem desviado do caminho bom, tem saído da presença do Senhor. Timóteo diz que nos últimos dias a palavra de Deus será como um comichão, irmão, nos ouvidos. Como é difícil, irmãos, nos últimos dias, irmãos, esta palavra aqui, até no Brasil, que a gente vê que é um lugar bom, haverá um dia que essa palavra aqui não vai ser bem aceita. Bíblia, isso é Bíblia. A palavra de Deus, irmão, será como um comichão nos ouvidos, irmãos, e não será mais bem aceita. Mas diga para o seu irmão: o Senhor, assim como levantou Isaías, assim como levantou Isaías, assim como levantou Isaías, Deus também vai te levantar. Deus também tem chamado para você. Deus também tem obra para você. Não é para entrar, mulher, dentro da igreja, ficar sentada neste banco, ouviu a palavra, ouviu o hino, cantou e foi embora. Irmãos, Deus tem obra para você. É anunciar o ano aceitável de Jesus. É falar que esse Deus ainda salva, esse Deus ainda liberta, esse Deus ainda transforma. É anunciar o ano aceitável do Senhor, irmãos. Isso é a chamada de Deus sobre a tua vida, irmãos. Isso é o ministério de Deus sobre a tua vida, irmãos. A Bíblia diz que a morte de Cristo, e você crê, não foi em vão, irmãos. Não foi em vão a morte de Jesus. Houve, irmãos, um motivo, e esse motivo é você. É só se olhar no espelho, querido. Foi por causa de você, foi por causa de mim, a morte daquela cruz do Calvário. E agora que tu está salvo, tu vai deixar o teu vizinho se perder, irmãos? E agora que tu está salvo, tu vai deixar o teu amigo se perder? Tu vai deixar o teu colega se perder? Tu vai deixar a tua família se perder? Não vai deixar não, vaso. Porque Deus colocou um chamado sobre a tua vida.
E você vai exercer essa obra. Amém? Fique de pé, meu tempo já. Esse relógio não é crente de jeito nenhum. Estou desconfiando que ele é meio desviado, sabe? Feche os seus olhos nessa noite. Pegue na mão do seu irmão.